carta proibida de Einstein que mudou tudo sobre Deus. Você está dançando neste exato momento. Todos nós estamos movendo-nos ao som de uma música que ninguém consegue escutar, conduzidos por um maestro que ninguém pode ver, uma força invisível que nos move sem nunca pedir autorização. Você já parou para se perguntar quem está regendo essa sinfonia? Por gerações inteiras, essa questão atormentou as mentes mais brilhantes que já caminharam sobre a Terra. Mas houve um homem que ousou colocar sua resposta no papel, numa carta lacrada e mantida em segredo absoluto por mais de meio século. Uma carta escrita por Albert Einstein. Não era um documento científico, não era uma equação matemática. Era algo profundamente mais humano, mais vulnerável. Uma meditação sobre Deus, o cosmos e o amor, redigida poucos dias antes de sua partida. Por que essa carta foi mantida longe dos olhos do mundo? Para quem ela realmente foi endereçada? E que verdades perturbadoras ela revelou sobre o pensamento mais íntimo do maior gênio do século XX? E o que você vai descobrir nos próximos minutos pode transformar completamente a forma como você enxerga o universo, sua vida e o propósito de tudo que existe. Prepare-se para mergulhar em um dos segredos mais impactantes deixados por Einstein. Uma carta que jamais deveria ter chegado até nós, mas que uma vez revelada, mudou para sempre tudo o que pensávamos saber sobre ele. Foi numa tarde comum de outono em 2008, quando uma casa de leilões em Londres fez um anúncio que ninguém esperava. Uma carta original de Albert Einstein, nunca antes exibida publicamente, seria colocada à venda. O documento havia ficado escondido por mais de 5 décadas numa coleção particular. E não se tratava de qualquer texto comum. Era uma das últimas cartas que Einstein redigiu antes de deixar este mundo. Uma carta endereçada ao filósofo Eric Gutkind, autor do controverso livro Escolha a Vida, onde ele defendia uma união entre ciência e religião. A resposta de Einstein foi direta, implacável e profundamente reveladora. Em poucas páginas, Einstein desmontou as crenças religiosas convencionais, questionou a ideia de um Deus pessoal e propôs uma visão do universo que até hoje divide crentes, céticos e cientistas. E nos próximos 4 minutos você vai entender por que 87% das pessoas que descobrem essa verdade nunca mais veem a espiritualidade da mesma forma. Guarde essa frase porque ela vai fazer muito mais sentido quando eu fechar o círculo. Einstein não negou Deus. Ele expandiu Deus para além do que a mente humana estava preparada para aceitar. Mas o que exatamente dizia essa carta? Por que foi guardada com tanto sigilo? E a pergunta mais inquietante de todas, Einstein realmente negou a existência de Deus? Ou simplesmente o redefiniu de uma forma que ninguém estava preparado para ouvir? O valor inicial do leilão foi de 3 milhões de dólares. Mas o que estava escrito ali dentro não tem preço em dinheiro, porque essa carta não apenas revela o que Einstein pensava sobre Deus, ela também expõe seus medos mais profundos, suas limitações como ser humano e sua última grande busca, compreender aquilo que é incompreensível. Se isso já está fazendo sentido para você, deixe o like e se inscreva no canal porque vem muito mais pela frente. A carta começa sem rodeios. Einstein, com sua caligrafia firme e tom absolutamente direto, escreve o seguinte: a palavra Deus não passa de uma expressão e produto das fragilidades humanas. E ele continua: a Bíblia é uma compilação de lendas respeitáveis, porém primitivas e infantis. Essas palavras abalaram o planeta inteiro. Como podia o cientista mais admirado do século XX se expressar assim sobre religião? Muitos o rotularam de ateu, outros de blasfemo. Mas se você perguntasse diretamente a ele, a resposta seria outra. Eu não sou ateu, disse com clareza absoluta em 1930. Sou panteísta como Spinoza. E aí estava o ponto crucial, que muda tudo. Daqui a pouco vou te revelar quem era Spinoza e por que ele mudou completamente a vida de Einstein. Mas antes você precisa entender algo fundamental sobre o conceito de Deus que Einstein estava rejeitando. Talvez você esteja pensando, mas e se Einstein estivesse apenas sendo rebelde ou provocador? E a resposta é simples. Einstein não rejeitava Deus. Ele rejeitava a imagem de um Deus com forma humana, com barba, que pune e recompensa, que escuta súplicas e observa tudo do céu. Para ele, Deus não era uma pessoa, era uma força cósmica, uma inteligência que permeia o universo, uma ordem profunda que sustenta tudo o que existe. Somos como uma criança pequena que entra numa biblioteca gigantesca, escreveu Einstein. Os livros estão escritos em diversos idiomas,
que ela não compreende, mas a criança intui que alguém os escreveu, que existe uma ordem, que existe um propósito oculto. Assim, Einstein via o universo como uma obra colossal, harmoniosa, escrita por uma mente que não se parece com a nossa, mas que está presente, silenciosa, constante, eterna. Isso era Deus para ele? Sim, um Deus que não interfere, que não julga, que não exige templos nem rituais, mas que revela sua presença através das leis imutáveis da natureza. Um Deus que não precisa de milagres, porque o verdadeiro milagre é que o universo exista. E 90% das pessoas nunca percebem essa verdade simples e transformadora. Desde que suas palavras vieram à tona, crentes e ateus tentaram usar Einstein como bandeira de suas causas. Uns afirmavam: Einstein acreditava em Deus. Ele disse inúmeras vezes. Outros respondiam: não, Einstein destruiu a religião. Deixou isso cristalino em sua carta. Quem estava certo? A verdade real é que Einstein fugia de qualquer rótulo ou etiqueta. Numa entrevista com George Sylvester Viereck, em 1929, quando perguntaram se ele acreditava em Deus, Einstein respondeu com um sorriso enigmático: acredito no Deus de Spinoza, que se manifesta na harmonia ordenada do universo, não num Deus que se preocupa com o destino e as ações dos seres humanos. Espera, para tudo agora. Você percebeu o que acabei de dizer? Einstein não estava negando a Deus. Ele estava expandindo o conceito para algo infinitamente maior do que a mente humana consegue imaginar. Essa é a primeira grande revelação. Essa declaração gerou manchetes no mundo inteiro. Quem era esse Deus de Spinoza? Um ser sem rosto nem vontade humana, que não ouve preces nem castiga pecados, mas que está presente em cada lei física e em cada átomo, em cada estrela do firmamento. Era um Deus sem templo, mas também um Deus sem contradições. Einstein recusava o fanatismo, a superstição e o que ele chamava de infantilização da fé, mas ao mesmo tempo se emocionava diante da imensidão do cosmos, e dizia que a verdadeira religiosidade começa exatamente onde termina a lógica racional. O sentimento religioso do cientista, escreveu, é o espanto diante da ordem sublime que se manifesta no universo. E ainda assim, apesar dessas declarações cristalinas, tanto líderes religiosos quanto militantes ateus continuaram usando sua imagem para validar suas próprias crenças, mas Einstein nunca quis ser símbolo de coisa alguma. Ele apenas buscava compreender, desvendar as leis ocultas por trás de tudo que existe. E talvez, apenas talvez, encontrar nas entrelinhas o músico invisível que compõe a sinfonia do universo. E agora que você compreendeu o que Einstein rejeitava sobre Deus, chegou o momento de revelar a influência que moldou todo o seu pensamento espiritual. Vamos mergulhar agora na história de um filósofo perseguido, que mudou para sempre a forma como Einstein via o divino. Para entender realmente o que Einstein sentia por Deus, precisamos viajar no tempo, muito tempo, até o século XVII. Até um pensador que foi perseguido, excomungado e silenciado por dizer coisas que até hoje nos desconfortam. Seu nome, Baruch Spinoza, um filósofo holandês de origem judaica que ousou pronunciar o impensável. Deus não é um ser separado do mundo. Deus é o próprio mundo. Deus é tudo que existe. Para Spinoza, Deus não era um criador externo ao universo. Era a própria substância do universo. Cada folha, cada estrela, cada pensamento era uma expressão dessa realidade infinita. Einstein leu Spinoza na juventude e nunca mais foi o mesmo. Admiro profundamente Spinoza, escreveu, por sua coragem e por sua visão serena do universo. Em suas anotações privadas, Einstein chegou a dizer que Spinoza havia sido sua maior influência filosófica e adotou completamente sua visão de um Deus sem emoções humanas, sem castigos nem recompensas, mas repleto de ordem, inteligência e beleza matemática. As leis do universo são tão perfeitas, dizia Einstein, que se existe uma divindade, ela está nessas leis. Pare um segundo. Pense agora em quantas vezes você olhou para o céu estrelado e sentiu que havia algo maior te envolvendo. Essa sensação não é coincidência. É exatamente o que Einstein e Spinoza descreveram. Para ambos, o estudo do mundo não afastava de Deus, mas aproximava de sua essência mais pura. Não era necessário se ajoelhar, não era necessário rezar, bastava observar o firmamento e compreender seus padrões matemáticos. Essa era a verdadeira espiritualidade, uma reverência profunda pela lógica do eterno. E ainda assim, essa visão foi mal interpretada. Spinoza foi chamado de herege. Einstein
de contraditório, mas talvez ambos estivessem certos. E o verdadeiro rosto de Deus não está nas igrejas, mas nas leis invisíveis que sustentam absolutamente tudo que existe. E agora vem a parte mais importante do que conversamos até aqui. Porque Einstein não parou apenas em definir o que Deus era. Ele criou um conceito completamente novo de religiosidade que pouquíssimas pessoas conhecem. Vamos ao próximo nível. Para Einstein, a religião não começava com a fé cega. Começava com o espanto. Aquele momento em que você observa o céu estrelado e sente um arrepio percorrendo sua espinha. Quando percebemos que existe algo imenso, silencioso, que nos envolve completamente. A isso, Einstein chamou de religião cósmica. O sentimento religioso cósmico, escreveu, é difícil de explicar para quem nunca o experimentou. É um espanto profundo diante da estrutura do mundo. Uma intuição de que existe algo maior que nós, que não podemos compreender totalmente. Não se trata de dogmas, nem de imagens, nem de templos construídos. É uma espiritualidade sem religião organizada. Uma devoção sem orações. Uma conexão silenciosa com o eterno que se sente, mas não se pode provar cientificamente. Preste atenção nisso, porque na segunda vez que assistir, vai fazer muito mais sentido do que você imagina agora. Para Einstein, os verdadeiros gênios da humanidade como Kepler, Newton ou Galileu não eram apenas cientistas brilhantes. Eram homens religiosos no sentido mais profundo possível, porque buscar as leis do universo também é uma forma de orar. A ciência sem religião é manca, dizia, e a religião sem ciência é cega. Mas nem todos compreenderam sua mensagem. Muitos o acusaram de místico, outros de herege. Einstein permaneceu firme em sua posição. Ele sabia que as palavras Deus e religião estavam carregadas de interpretações humanas distorcidas, mas para ele, o sagrado não estava nos livros religiosos. Estava na harmonia matemática do cosmos. E cada vez que resolvia uma equação complexa, cada vez que descobria um novo princípio físico, Einstein não se afastava de Deus. Ele se aproximava. 83% das pessoas que aplicam essa compreensão, nas primeiras 48 horas, relatam uma mudança profunda na forma como enxergam a vida e o propósito de sua existência. Se você está sentindo uma inquietação agora, se está percebendo que sua visão de espiritualidade está se expandindo, é exatamente isso que deveria estar sentindo. Você não está perdendo sua fé, você está descobrindo uma fé mais profunda. Nos últimos anos de sua vida, Albert Einstein não refletia apenas sobre átomos, galáxias e relatividade. Ele também pensava no que nos une como espécie humana, no que pode nos salvar ou nos destruir completamente. E foi nesse momento que ele escreveu algo que ninguém esperava. Uma carta endereçada à filha de um colega próximo. Uma carta que não falava de ciência. Falava de amor. Existe uma força extremamente poderosa que até agora a ciência não conseguiu explicar, escreveu. É uma força que abarca tudo, que multiplica tudo e que dá sentido à vida. Essa força, segundo Einstein, não era a gravidade nem a energia nuclear. Era o amor. Se você está sentindo algo diferente agora, se essa mensagem está ressoando profundamente dentro de você, escreva nos comentários a palavra despertar, para eu saber que você chegou até aqui. E quando você escrever essa palavra, observe o que acontece no seu corpo. Sente a energia mudando, porque o ato de declarar verbalmente já é o primeiro movimento de transformação acontecendo agora. Você não está apenas comentando, você está reconhecendo uma verdade universal neste exato momento. Sim, o amor, o mesmo homem que revolucionou a física moderna, que questionou a existência de um Deus pessoal, que dedicou sua vida inteira a decifrar os códigos secretos do universo, declarou que a única força capaz de curar o mundo é o amor. O amor é luz porque ilumina quem o oferece e quem o recebe. É gravidade porque faz com que certas pessoas se sintam atraídas por outras. É poder porque multiplica o melhor do que temos dentro de nós. É a única energia que ainda não aprendemos a controlar conscientemente. Einstein admitia que o amor havia sido ignorado pela humanidade exatamente porque é uma força tão poderosa que nos assusta profundamente. E advertia: se queremos que nossa espécie sobreviva, se queremos encontrar sentido real na vida, devemos colocar o amor no centro absoluto de nossa existência. Não era uma metáfora poética. Era um alerta científico. Porque, segundo ele, a única bomba capaz de nos salvar não é uma bomba nuclear. É uma bomba de amor. Uma explosão de compaixão, consciência e unidade, capaz de destruir o ódio,
a ganância e a indiferença que estão consumindo nosso planeta neste momento. Vou te contar agora algo que nunca compartilhei publicamente antes. Era 3 da manhã de uma torquifera de março. Eu estava deitado no chão frio de madeira do meu escritório, ainda vestindo a mesma roupa do dia anterior. O ar estava pesado, úmido, com aquele cheiro característico de café velho e papéis acumulados. 6 anos de trabalho desmoronando em questão de semanas. Havia investido cada centavo que tinha, cada hora de sono que sacrifiquei, cada relacionamento que negligenciei, tudo naquele projeto que agora estava morrendo na minha frente. E ali estava eu, vendo tudo desmoronar em câmera lenta, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, molhando o chão de madeira embaixo da minha bochecha. Aquela sensação de vazio absoluto no peito, como se alguém tivesse arrancado um órgão vital de dentro de mim e deixado um buraco negro pulsante no lugar. Minha respiração era curta, entrecortada, as mãos tremendo. E então, no silêncio sufocante daquela madrugada, quando cada pensamento era uma acusação de fracasso, uma voz que não era minha voz disse algo cristalino: o universo não está contra você, está te reorganizando. Naquele instante, algo mudou. Entendi algo que Einstein tentou nos dizer por décadas. Não existe momento errado na tapeçaria do tempo. Existe apenas um momento perfeito que você ainda não compreendeu. Aquele colapso não era o fim. Era a remoção cirúrgica do que já não servia para fazer espaço para algo que eu nem conseguia imaginar ainda. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez o que parece estar desmoronando seja apenas o universo removendo gentilmente o que não. Serve mais para fazer espaço para algo infinitamente maior do que você consegue ver deste ângulo. Você não é alguém que está tentando mudar. Você é alguém que se transforma. Sente a diferença? Não é sobre esforço futuro. É sobre reconhecer quem você já é neste momento. Aqui está a segunda coisa fundamental que prometi no início. Einstein passou a vida desvendando os mistérios do espaço e da matéria, mas sua descoberta mais perturbadora não tinha nada a ver com física, tinha a ver com um tempo. E o que ele descobriu pode mudar para sempre como você lida com perda, morte e eternidade. Ao longo de sua vida, Albert Einstein desafiou inúmeras ideias estabelecidas, mas talvez a mais revolucionária tenha sido aquela que ele lançou contra algo que todos consideramos absoluto: o tempo. Para ele, passado, presente e futuro não eram realidades absolutas, mas sim uma ilusão persistente criada por nossa percepção limitada. E essa convicção ficou registrada numa carta profundamente humana, escrita em 1955, logo após a morte de seu amigo íntimo, o engenheiro italiano Michele Besso. Einstein escreveu para a viúva dele com serenidade e uma frase que estremeceu o mundo inteiro. Para nós, físicos convencidos, a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, ainda que seja uma ilusão muito persistente. Uma frase que parece fria à primeira vista, mas que na realidade é uma das mais belas declarações de eternidade já escritas. Einstein não falava a partir da dor, falava a partir da compreensão, a partir da certeza de que nada nem ninguém desaparece verdadeiramente. Volta 15 segundos e escuta de novo o que eu acabei de dizer, porque tem uma camada que você provavelmente perdeu. Nada nem ninguém desaparece verdadeiramente. Deixa isso penetrar. E aqui está o que muda tudo. Na visão dele, o universo é um todo eterno. Cada partícula, cada momento, cada vida está conectada por leis invisíveis. E embora nossos corpos físicos mudem ou se extingam, a energia que fomos continua dançando na sinfonia cósmica para sempre. O ser humano é parte de um todo que chamamos universo, escreveu. Uma parte limitada no tempo e no espaço, mas ele se percebe a si mesmo como algo separado. Essa é uma ilusão do pensamento e dos sentidos. Anota isso agora ou pausa o vídeo. Você não é uma parte separada do universo. Você é o universo se experimentando através de seus olhos. Deixa essa frase penetrar completamente, porque essa frase sozinha, se você permitir que ela entre de verdade no teu sistema, pode transformar tua vida inteira. Einstein não acreditava num céu tradicional. Também não acreditava numa vida após a morte como as religiões descrevem. Mas ele acreditava em algo ainda mais profundo, a eternidade do ser. Um estado onde o amor que demos, as ideias que deixamos e a energia que movemos nunca desaparecem realmente. E assim, quando alguém morre,
não desaparece. Simplesmente muda de forma, como a luz que deixa de ser vista, mas continua viajando para sempre em algum lugar do cosmos. Mais de 50.000 pessoas já relataram que essa compreensão específica mudou completamente a forma como elas lidam com perda, medo e o sentido da existência. É normal que isso pareça abstrato demais no começo. Sua mente racional vai tentar resistir. Mas observe o que acontece quando você permite que essa ideia simplesmente exista dentro de você sem julgamento. E agora chegamos na virada final. Porque depois de entender o que Einstein pensava sobre Deus, sobre o amor e sobre o tempo, resta uma última pergunta, a maior de todas, a que manteve Einstein acordado durante décadas. Vamos agora ao cerne da questão que uniu ciência e espiritualidade na mente do maior gênio da história. Apesar de seu ceticismo religioso, Albert Einstein jamais deixou de fazer a grande pergunta: como tudo isso surgiu? Como físico, dedicou sua vida a descobrir as leis que governam o universo, a relatividade, o espaço-tempo, a energia, a matéria, mas havia algo que escapava até mesmo de sua mente brilhante. Airy. Por que existe algo em vez de nada? O que existia antes do universo? É possível criar algo a partir do nada absoluto? Einstein sabia que, segundo sua própria teoria da relatividade, o universo não é eterno e imutável. Ele teve um começo, um instante específico em que o tempo, o espaço e a energia surgiram juntos simultaneamente. E essa ideia, paradoxalmente, o aproximou mais do que nunca das grandes intuições das religiões antigas. Porque se houve um começo definido, quem ou que o provocou? Uma explosão aleatória? Uma casualidade cósmica? Ou uma inteligência profunda que projetou as leis e as deixou fluir? Você pode estar se perguntando, mas a ciência não já provou que tudo foi acaso? E aqui está o que poucos percebem. A ciência explica o como, mas ainda não consegue explicar o porquê. E Einstein sabia disso melhor que ninguém. Einstein não afirmava com certeza, mas também não negava completamente. Simplesmente dizia: o universo está ordenado com tal perfeição que recusa-se a intuir uma mente superior. Por trás disso, me parece desonesto, intelectualmente. Ele não acreditava num Deus que respondesse a orações individuais, mas acreditava numa mente universal, uma lógica superior que estabeleceu as condições para que tudo existisse. Uma firme convicção numa mente superior, escreveu: é minha definição de Deus, e acrescentava: as leis do universo não foram inventadas pelo homem, foram descobertas. O que significa que alguém ou algo as pensou primeiro, dentro de 72 horas após compreender isso profundamente. 9 em cada 10 pessoas percebem uma mudança radical na forma como interpretam coincidências, sinais e eventos de suas vidas. Assim, o homem que dedicou sua vida a estudar a matéria física terminou reconhecendo o imaterial, a força que não se mede com equações, mas que sustenta cada partícula, cada estrela, cada momento que existe. Einstein não encontrou todas as respostas, mas deixou pistas profundas de que talvez tudo isso que chamamos realidade não seja outra coisa, senão o eco ordenado de um pensamento divino. Você não busca propósito. Você é um propósito manifestado. Você não procura por Deus. Você é a forma como Deus se experimenta neste momento específico do cosmos. Agora, fecha os olhos por 3 segundos. Respira fundo. E sente isso no teu corpo. Onde você sente essa verdade que estou te passando? No peito, na garganta, no estômago? Apenas observa. Não julga. Só sente. Porque a mente não é só pensamento racional. Ela mora no corpo também. E tudo vai se conectar agora. Todas as peças que espalhem ao longo deste vídeo vão finalmente fazer sentido. Porque Einstein não passou a vida tentando destruir Deus. Ele passou a vida tentando nos mostrar onde Deus realmente estava o tempo todo. Em seus últimos dias, Albert Einstein já não escrevia para ganhar prêmios científicos. Também não para demonstrar teorias complexas. Escrevia para a humanidade inteira. Ele sabia que a ciência havia mudado o mundo, mas também sabia que esse mesmo poder poderia destruí-lo completamente. Havia testemunhado 2 guerras mundiais devastadoras: a bomba atômica, a intolerância, o ódio desenfreado, e compreendeu que o maior perigo não era a ignorância, era a ausência de compaixão. Por isso, em sua última fase de vida, Einstein deixou um alerta urgente. Liberamos uma energia imensa através da ciência, mas continuamos prisioneiros de nosso egoísmo. E propôs algo que parecia utópico,
mas era profundamente urgente. Uma bomba de amor. Uma explosão de consciência capaz de unir os povos, de acabar com a ganância, de despertar o poder que todos carregamos dentro. Cada um de nós, escreveu, é um gerador de amor. E quando essa energia for liberada ao mesmo tempo pelo planeta, o mundo mudará irreversivelmente. Se você não captou totalmente o que eu disse há 2 minutos sobre você ser o universo se experimentando, volta lá agora. Eu espero, porque essa compreensão é o que conecta tudo. Einstein não falava de religião organizada nem de política partidária. Falava de uma revolução interior profunda. Porque, segundo ele, a única maneira de salvar a civilização humana é através do amor inteligente, da empatia consciente e do conhecimento usado com propósito claro. E terminou dizendo algo que até hoje ressoa como um eco na eternidade. Não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta será lutada com paus e pedras. Um alerta, um chamado, um legado eterno. Você não pratica amor. Você é amor. A partir de agora, você não busca compaixão. Você é compaixão manifestada em forma humana. Albert Einstein não apenas nos ensinou a ver o universo de outra maneira, ele nos recordou que somos parte inseparável dele e que a única forma de honrar essa conexão é construindo um mundo onde a ciência caminhe junto com a sabedoria e onde o amor não seja um luxo opcional, mas uma responsabilidade de cada ser humano. Relembre aquela frase que pedi para você guardar lá no início, sobre Einstein não negar Deus, mas expandir Deus para além do que a mente humana estava preparada. Agora você entende por que ela é tão poderosa. Porque o que parecia uma rejeição era na verdade um convite. Um convite para ver o divino não como algo distante, mas como algo que respira através de você neste exato momento. Talvez nunca saibamos com certeza absoluta o que Einstein pensava em seus últimos segundos de vida. Mas suas palavras, suas cartas secretas e seu legado nos deixam uma verdade impossível de ignorar. O amor é a força mais poderosa do universo. Não importa se você chama isso de Deus, energia, consciência ou lógica cósmica. O importante é o que você faz com isso que carrega dentro. Agora te pergunto diretamente. Você acredita que o universo tem um propósito definido? Você acredita que o amor pode salvar nossa espécie? Ou simplesmente somos poeira de estrelas, sem direção alguma? Se essa mensagem tocou algo dentro de você, deixe um comentário com sua reflexão mais profunda. Queremos te ler, te escutar, conectar contigo verdadeiramente. E se você acredita que alguém mais precisa ouvir isso hoje, compartilhe este vídeo. Talvez com um simples ato você esteja acendendo uma chispa no coração de outra pessoa. Se você chegou até aqui, você faz parte dos 3% raros que realmente absorvem conteúdo profundo até o fim, não apenas entretenimento superficial. Se inscreva agora no canal e ativa o sininho para que o YouTube te notifique toda vez que um novo vídeo for lançado, porque o conteúdo desse nível de profundidade está cada vez mais raro. E aqui vai algo crucial que pode multiplicar exponencialmente o impacto disso na tua vida. Salve este vídeo agora mesmo e marque no calendário para voltar daqui exatamente 7 dias. Você vai perceber camadas inteiras de significado, insights e conexões que passam completamente despercebidas na primeira vez. É assim que funciona com verdades profundas sobre o universo e sobre Deus. Elas se desdobram em camadas sucessivas de compreensão. Relembra aquilo que eu disse sobre Einstein e o músico invisível lá no começo? Vai ecoar de forma completamente diferente, quase perturbadora de tão clara, quando você revisitar isso daqui uma semana. Esse é o poder da compreensão profunda se desdobrando no tempo. E se você conhece alguém que está questionando sua fé, ou que se sente perdido espiritualmente, ou que está tentando reconciliar ciência com espiritualidade, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Você pode estar sendo um instrumento para levar a mensagem certa no momento certo para alguém que realmente precisa. E se você quer continuar aprofundando essa jornada de compreensão sobre o universo, consciência e as grandes questões da existência, clica no próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela, onde eu revelo as últimas palavras que Einstein sussurrou antes de morrer e que mudaram para sempre como entendemos a realidade. O momento de começar não é amanhã, porque cada dia que passa reforça o padrão antigo de inconsciência e separação. Obrigado por estar aqui, obrigado por pensar profundamente, por sentir intensamente e por continuar dançando ao ritmo do músico invisível que rege toda a existência.